tarde, Senhor, aqui nesse lugar, onde consagramos para culto a Ti. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, ministra, Senhor, aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa tarde. Senhor, que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia, fazermos uso da palavra de Deus, no livro de Salmos, de número 55. Davi, ele traz a palavra de Deus e traz uma queixa sobre os seus inimigos, os acontecimentos que vinham sobre a sua vida. E ele diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. O que o salmista clama a Deus no momento de angústia, no momento de muita dor, de muita opressão, é o que nós estamos fazendo hoje. Ah, Senhor, quem dera eu pudesse fugir de toda essa situação. Quem dera eu pudesse ir para longe de todo esse mal que veio sobre nós, desse mal que veio sobre a nossa nação. Quem dera eu pudesse pegar um avião, ir para um lugar bem longínquo, não ouvir falar da praga, não ouvir falar de mortandade, de não ouvir falar de nada disso. Esse salmo, Davi está falando sobre o quê? A morte e o livramento. O salmista chamando a Deus em meio à aflição. O que mais precisamos fazer nesse dia? Chamar Deus no meio das nossas aflições, no meio das nossas dores. E ele inicia esse salmo dizendo: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. O que nós devemos fazer? Pedir para que Deus ouça a nossa oração. Porque se Deus ouvir as nossas orações, virão respostas, virão direcionamentos, virão salvação e libertação. Deus envia a sua promessa. O desejo de escapar da morte, era esse o desejo que o rei Davi, ele tinha em seu coração naquele momento. O desejo de escapar da morte. O poema começa com uma forma comum nos salmos de lamentação. Davi estava fazendo uma súplica de dor. O que ele estava sentindo naquele momento? Dor. O que nós estamos sentindo com todos os rumores que estão nos chegando? Dor. Uma dor que nós não sabemos como começa ou como pode terminar. Os termos que Davi usa refletem o seu pavor em enfrentar aquela situação. Muitas vezes nós falamos de fé. Um homem que foi além da fé. Eu sempre digo que o rei Davi, ele não atingiu apenas o estágio da fé. Ele atingiu o estágio da confiança, que vai muito além da fé. Muitas vezes nós falamos: eu preciso ter fé nesse momento. Nós precisamos ter fé. Mas o rei Davi nos ensina a buscarmos confiança em Deus. Confiar. Ele, com o coração dolorido, ele confessa que tinha terrores de morte. Sabe?
Hoje pela manhã ainda falava que nós devemos fazer um jejum de informações, um jejum de notícias. Enchemos o nosso coração de esperança, elevarmos preces ao Senhor, buscarmos ao Senhor, porque Ele promete em todo o tempo estar conosco. A cada momento, essa é a promessa dele. Então, Davi, ele confessa que tinha temor e tremor. O seu corpo tremia por causa da morte, por causa da situação de morte. Nós devemos entender que o Senhor, Ele fala em cada situação. Era uma situação tão terrível que o seu desejo era ter asas como pomba. Qualquer um de nós podemos confessar hoje: eu gostaria de estar em outros lugares. Eu gostaria de estar num lugar onde não houvesse tanta informação. Eu gostaria de estar num lugar mais seguro, onde não houvesse tanta palavra de derrota. E ele diz: eu gostaria de ter asas para sair do meio que eu estou vivendo, da situação que eu estou vivendo. Assim voaria e estaria em descanso. No versículo 9 ele diz: tenho visto a violência da cidade. Não há algo mais violento do que rumores. Porque quando o mal vem, você já sabe o mal, ele já chegou. Você vai aprender a conviver com aquele mal, vencer aquele mal. Mas quando o mal é apenas rumores, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é algo terrível, porque você não está vendo, você não sabe como lidar. Então Davi, ele vivia uma situação dessa. Ele tinha algo que ele não sabia como lidar. Ele confessa que aquela situação que ele estava vivendo, ele não sabia como lidar. E chega à conclusão que ele não tem asas. Nós chegamos à conclusão hoje que o governo decretou que nós devemos estarmos em nossas casas. Não podemos sair, não podemos estar em aglomeração, não devemos abraçar, não devemos dar as mãos, não devemos beijar. Então nós chegamos à conclusão que nós não temos asas e não vamos sair dessa situação. Então devemos enfrentar esse problema. Fugimos porque nos sentimos pressionados e amedrontados, pois não sabemos como resolver. A fuga, muitas pessoas estão em uma fuga. E a fuga nos dá a sensação do quê? De alívio. Por algum momento aliviamos os sentimentos que nos fazem mal. Algumas pessoas começam a buscar saída onde? Na bebida, nas drogas, fingir que nada acontece. Mas nós temos que resolver o problema. Ele está muito próximo a nós, está muito perto da nossa casa, da nossa família. Nós temos que aprender como vamos resolver cada situação que se levanta contra os nossos familiares, contra a nossa família, como vamos lidar com cada situação, como devemos enfrentar e enfrentar com sabedoria tudo aquilo que nós estamos vivendo. O profeta Amós, ele dá uma palavra que serve para os nossos dias de hoje, quando nós tentamos fugir, quando tentamos achar que nada tem, mas nós temos que enfrentar o problema. Temos que ouvir as autoridades da saúde, tudo aquilo que eles estão nos orientando, obedecer, porque a pior coisa nesse momento é a desobediência. Se nós desobedecermos, nós poderíamos desobedecer e estarmos aqui fazendo um culto, nós temos fé que nada vai nos atingir. Mas quando nós desobedecemos,
nós abrimos portas de legalidade. Então, como igreja, nós estamos obedecendo. Se cair a liminar, nós não estaremos mais desobedecendo, porque nós temos fé que praga nenhuma chegará na nossa tenda. Mas no momento que nós não obedecemos, nós infringimos a lei e caímos no erro e abrimos porta. Então esse momento é um momento de obedecer. Tudo aquilo que as autoridades que estão sobre nós estão nos orientando. Haja com fé, haja com confiança, mas principalmente com obediência. Amós, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: é como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Se nós agimos com desobediência, nós podemos cair nesse mal, nos livrarmos de um mal. Vamos fechar a igreja, vamos ficar sem reuniões. Fugiríamos desse mal, mas nos encontraríamos com outro mal, o mal da desobediência, que traz consequência. Fugimos para nos livrar de um mal e acabamos nos deparando com algo pior, muitas vezes. Davi estava nessa situação por causa do seu amigo. Nesse texto, havia amigos perseguindo, e ele não sabia como lidar. Esse texto só nos mostra que há situações em nossa vida que nós não sabemos como lidar. Há situações que nós não sabemos como resolver. E quando nós não sabemos como resolver, nós temos que fazer como Davi fez. Foi clamar a Deus, foi buscar em Deus, foi falar com Deus. Inclina, ó Deus, e ouve as minhas orações. O que nós temos que pedir nesses dias? Senhor, nós estamos clamando. E muitas vezes nos falta até palavras na oração. É o momento de simplesmente pedir ao Espírito Santo: clama por mim, clama pela minha casa, clama pela minha família, clama pelos meus amigos, clama por esta nação, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. É isso que nós devemos estarmos fazendo nesses dias, é isso que nós devemos buscar em Deus, buscar alternativas. Não sabemos como resolver. Muitas vezes, os nossos amigos não podem resolver. Os nossos amigos estão nas mesmas situações do que nós. Muitas vezes, os médicos estão tão temerosos quanto nós. Tão temerosos. Tivemos notícias de médico que para no seu plantão e cai em prantos, porque ele tem que tomar decisões que estão acima do seu limite. Nós temos que pedir nesse momento sabedoria vinda de Deus. Conta uma fábula que havia duas pessoas, dois amigos estavam em uma floresta, estavam passeando pela floresta, protegidos com botas, e de repente eles ouvem um ruído muito alto, um urro. E eles definiram que era o urro de um leão. E eles agora estavam em perigo, os dois. E um dos amigos se senta em um toco, tira da sua mochila um tênis e começa a tirar a sua bota pesada e colocar aquele tênis leve. E o amigo indignado diz: meu amigo, não é hora de você trocar o seu calçado agora. Nós estamos em perigo. Em vez de você pensar algo, você vai trocar os seus sapatos. Você acha que colocando esse tênis, você vai conseguir fugir do leão? E a pessoa responde: não, estou colocando tênis não porque eu posso fugir do leão, mas porque eu posso ser mais rápido do que você. São essas decisões que nós temos que tomar. Tem pessoas que, nesse momento, ele simplesmente não busca Deus.
Mas aqueles que buscam a Deus, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis todas as vezes que me buscardes. Então nós temos que buscar Deus. Se nós buscarmos, nós estaremos à frente daqueles que não querem buscar, é uma decisão deles. Aquele homem decidiu tirar as suas botas pesadas e colocar um tênis mais leve para poder correr. Ele teria uma chance diante daquele que iria continuar com as suas botas pesadas. Tem pessoas que tomaram uma decisão de continuar sem a proteção de Deus. Tem pessoas que continuaram em uma decisão sem ouvir as autoridades. Olha, se isole nesse momento, não saia, não faça aglomerações. Então nós que tomamos essas decisões corretas, paramos o culto para não aglomerar pessoas, não transmitir um para o outro. Estamos fazendo esse culto, chegando à tua casa, não deixamos de pregar a palavra de Deus. Estamos buscando em Deus saída para essa situação. Estamos buscando em Deus para que Ele venha nos ajudar. Hoje, quais são os refúgios que muitos se escondem? Mentira, omissão, ausência, adultério. Quantos estão tentando tirar proveito da situação? Estava ouvindo ainda à tarde o ministro da Saúde, e ele falando: não é um tempo de tirarmos proveito políticos, não é um tempo de pensarmos em política, é um tempo de pensarmos na próxima geração, é um tempo de nos unirmos e não ficarmos tirando proveitos políticos com mentiras, com fake news e tantas coisas. Eu peço para você, um cristão, não fique replicando notícias ruins. Replique uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Mande uma oração. Dê uma palavra de ânimo e de esperança para os outros. Não fique transmitindo: morreu tantos aqui, morreu tantos lá. O mal já foi instalado, mas nós agora temos que fazer como o rei Davi, se colocar entre o povo e Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa vida. Deus tem promessa para aquele que o busca, e nós temos que tomar posse dessas promessas, porque está escrito. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele não foi buscar revelação própria. Hoje estamos cheios de pessoas trazendo revelações. Irmãos, não é tempo disso. Não é tempo de meninices. Ah, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Irmãos, o próprio Jesus, ele disse: está escrito. Tudo o que ele disse para o inimigo foi: está escrito. Então tome posse daquilo que está escrito, sem revelação do irmão fulano, da irmã ciclana. Ah, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Irmãos, busca o que está escrito, confie no que está escrito. Ele disse: ele passa pelo fogo se você passar pelo fogo. Ele não disse que não teria fogo, mas se tiver fogo, ele estará com você no fogo. Ele disse que passará com você pela água. Ele não disse que não teria água, mas se tiver água, ele estará com você. Tome posse da palavra. Não tente fugir. Enfrente o problema. Temos um problema na nossa nação. Estamos passando situações difíceis. Mas toma posse da palavra, creia no que Deus disse, creia no que está na palavra, creia naquilo que Ele tem falado já pela boca dos seus profetas. Façamos uso da palavra de Deus, sem religiosidade,
Ah, eu posso tudo. Não, nós estamos sujeitos ao mundo. Nós estamos sujeitos às enfermidades. Nós estamos sujeitos às pragas. Mas há promessa para o povo de Deus. Então toma posse. O Salmo 91, ele é uma palavra para aqueles que o buscam, para aqueles que creem. Salmo 91, versículo 15, ele diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Deus está dizendo que tem angústia e que dela Ele vai nos retirar. Nós entramos em um tempo de angústia em nosso país. Estamos vivendo em um tempo de angústia, mas a certeza e a esperança é que o nosso Redentor vive. Então vereis a diferença ao que serve e ao que não serve. Nós estamos vivendo tempo de fazer prova de Deus. Então fazer prova de mim. Nós temos que pedir para que Deus se lembre de nós. Lembra-te de mim, ó Deus. Porque eu te busco, porque eu creio, porque eu te sirvo. Ou lembra-te de mim, Senhor, porque eu preciso voltar para ti. É um tempo de arrependimento também. É um tempo de buscarmos a Deus. É um tempo de confessarmos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que é o princípio das dores. Muitos já estão anunciando o fim do mundo. Não sei se é hoje, se é amanhã, mas eu creio na volta de Cristo. E sei que Ele vai buscar a sua igreja. Mas é o princípio do que nós estamos vivendo ainda. Tudo que nós estamos vivendo ainda é um princípio das dores, das pragas. Então é o momento de buscarmos Deus para que Ele venha nos abençoar. O salmista Davi, ele sempre chegava a Deus e dizia: ensina-me, Senhor, como eu devo agir. Então quando eu leio os Salmos de Davi, eu vou aprender com Davi, porque Davi passou por situações diversas. Davi enfrentou pragas. Davi enfrentou gigantes. Davi enfrentou lutas. Então ele é um homem referencial. Davi, ele serve de referência para nós que queremos servir a Deus. Davi, ele diz: invoquei a Deus. Eu invoquei a Deus. Eu invoquei Deus. Na minha angústia, eu invoquei Deus. No Salmo de número 55, no versículo de número 16, ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Eu, porém, invocarei a Deus. É o momento de invocar a Deus. Onde você estiver, se você está na sua casa, se você está no trânsito, se você está numa reunião familiar, o tempo é de invocar a Deus. Ah, eu não posso estar no templo, mas nós somos o templo. Deus habita em nós. Eu gostaria muito que estivéssemos aqui em unidade, na comunidade, louvando a Deus, mas não é possível hoje. Mas é um momento para invocar a Deus. Invocar. E ele diz: eu, porém, tudo que nós temos que aprender com um homem que venceu guerras, que venceu gigantes, que venceu pragas, que venceu amigos que se levantaram contra ele. Esse é o rei Davi, um homem que atingiu um nível superior da fé, que é a confiança. Em ti eu confio. Muitas vezes nós falamos assim: ah, eu creio em Deus. A fé é crer, mas a confiança vai além da fé. Eu confio.
e eu me rendo a ti. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Veja as certezas que tem na palavra de Davi. E o Senhor me salvará. Nós somos eternos. O inimigo pode tirar esse corpo, mas a minha salvação ele não pode roubar. A minha vida eterna ele não pode roubar. E no versículo 17 ele diz assim: e esses são dias, nós não estamos em casa de férias. O povo brasileiro, ele nunca passou por isso. A nossa geração, a minha geração, que 64 anos, nunca passei por uma situação igual essa. Eu nasci após a guerra. Então nunca tivemos um período como esse. E como vamos superar esse período? Eu tenho que procurar ensinamento em um homem que passou guerras, passou pragas, passou perseguições, teve que fugir, esteve escondido, esteve em quarentenas. É com ele que eu tenho que perguntar: Davi, como você venceu? E no versículo 17, ele nos ensina que não é tempo de férias. Não é tempo para nós estarmos abusando das leis, mas é um tempo de entender o que está acontecendo em nosso país. Não é brincadeira. O vírus, ele pode se multiplicar. As mortes podem se multiplicar se nós não tomarmos as medidas corretas. E ele nos ensina as medidas corretas no versículo 17. Ele diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Faça 3 períodos de oração nos dias. Deixe um pouco o teu celular de lado. Deixe um pouco as redes. Deixe um pouco as emissoras que só querem trazer pânico. Deixe de lado. Faça um propósito de orar 3 vezes ao dia. Eu orarei de manhã, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Os Salmos de número 91 diz que há uma praga de mortandade que atua ao meio-dia. Então a tua oração estará trazendo cura, libertação, porque nós sabemos que veio sobre o nosso país um principado e uma potestade. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Timóteo diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas espírito de poder. Eu invoquei e ele me respondeu. Então, de manhã eu preguei sobre a geração Sansão, a geração que recebeu unção, recebeu a força para arrebentar as portas do inferno, mas brincou com a unção e brincou com a força. Os ventos vieram, mas eles vão passar. E quando ele passar, nós teremos uma igreja muito mais forte. Nós teremos um povo que aprendeu a vencer a si mesmo, a buscar a Deus, a invocar a Deus em todo momento de angústia. Você é esse povo. Você é um povo escolhido. Você é um povo separado. Você é sacerdote. Hoje, mais do que nunca, a nossa casa está precisando de pastor, está precisando de sacerdotes, está precisando de mulheres sábias, que edificam a sua casa. Se posicione. Eu sou sacerdote na minha casa. Debaixo de uma unção sacerdotal do meu pastor, que está ministrando ao meu coração nesta tarde, eu vou reunir minha família 3 vezes ao dia e vamos clamar por salvação. Vamos clamar pelos nossos familiares.
Vou impor as minhas mãos sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, sobre meus filhos. Com uma unção, nós vamos ungir a nossa casa. E vamos decretar: praga nenhuma entrará na minha casa. Tome posse dessa palavra. Por que eu tomo posse dessa palavra? Porque está escrito. Não é nenhuma revelação humana, é a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, desse nesse momento um período para Deus falar no coração. Eu vou ministrar sobre a sua vida uma oração de bênção. Toma posse. Senhor meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter saúde e ter coragem e confiança para poder estar aqui nesse lugar onde nós consagramos como templo. Porque eu tomei decisão de estar no templo, porque eu confio que aqui ainda se fará muitos cultos, e esse lugar será pequeno, para receber tantas pessoas. Deus dá uma ordem a Jeremias: Jeremias, olha, vocês estão passando uma situação de calamidade, o povo está sendo levado cativo, mas faça uma coisa, Jeremias, compra um terreno em Jerusalém, porque ainda se construirão muitas casas nesse lugar. E mediante essa palavra eu tomei posse. Eu estou aqui onde é o templo que nós consagramos a Deus, porque ainda neste lugar faremos muitos cultos e muitas famílias, muitos enfermos serão curados nesse lugar. E a tua família virá aqui agradecer a Deus pelo livramento, e você trará um voto de agradecimento a Deus, porque passou a tempestade, passou as lutas, passaram as pragas, e o Senhor te preservou. Senhor, nós te damos graça por esse momento, por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, por aqueles que estão nos vendo nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, que seja sobre a vida de cada um que vai estar nos ouvindo, que vai nos ouvir, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde, que é muito importante nesse momento. Receba a bênção da saúde sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. E a bênção da prosperidade esteja sobre todos. Uma boa semana, em nome de Jesus.